Oi, meu nome é Camila e hoje a gente vai conversar sobre a Rainha de Tearling. A Rainha de Tearling vai ser lançada no Brasil agora esse ano pela editora Suma de Letras com essa capa aqui que eu tô aprendendo a gostar, mas eu ainda acho muito inferior à capa original, que é esta daqui. Eu não vou me enrolar muito falando sobre capas. A Rainha de Tearling, ou The Queen of the Tearling, foi um livro que eu já tinha começado a ler, desisti, agora lançou o último no final de 2016 e as pessoas estavam adorando o último e eu tive aquele FOMO de, meu Deus, só eu não gosto desse livro, por quê? Que foi a mesma coisa que aconteceu com Os Garotos Corvos. Porém, Os Garotos Corvos teve um final muito diferente. Já falei sobre o meu final com Os Garotos Corvos neste vídeo aqui, que eu vou deixar aqui em cima. No caso da Rainha de Tearling, eu peguei de novo pra ler e consegui terminar. E a leitura foi uma experiência, assim, uma montanha-russa. Vamos começar então. A Rainha de Tearling é um livro de fantasia distópico. Como assim distópico? Porque em algum momento deste mundo aqui em que vivemos, um cara chamado William Tear, que tinha um sonho assim de uma sociedade perfeita, pegou um monte de gente, colocou num navio e navegou em um mar desconhecido. E aí a gente abre um parênteses, que mar do nosso planeta que a gente não conhece? Então assim, essa coisa tá toda muito mal contada, não sei se vai ser melhor explicado nos outros livros. Como eu li em inglês, por um momento eu até pensei que fosse uma coisa meio, como é que fala? Espacial. Porque eles usam a palavra ship, que pode ser traduzida tanto como navio, tanto como nave. Só que em alguns momentos, quando os personagens se referem a essa travessia, eles usam as palavras ondas, falam que muitas pessoas morreram afogadas, então é mar, gente. E eu sei que aí esse cara, e deu a entender que junto com ele vieram americanos e europeus, encontraram essa terra prometida aí, que era Tearling, e acho que já tinha gente lá, mas eles meio que colonizaram, e acabou que Tearling virou uma terra muito escassa. Ela não dá muitos recursos, ainda que a geografia dela seja muito variada, e a terra do lado, que ficou conhecida como Nova Europa, parênteses aqui, inclusive a capital de Tearling se chama Nova Londres. Ok. Essa Nova Europa ela era mais desenvolvida, eles têm ferro, eles têm metal, coisa que em Tearling não tem. E eles têm mais medicina, porque, como diz a história, o navio onde estavam todos os médicos e todos os conhecimentos de medicina que nós temos afundou, morreu todo mundo e todo esse conhecimento foi perdido. A Kelsey fez até uma... Kelsey é a protagonista, e a Kelsey fez uma pergunta relevante sobre isso, que ela dizia: por que colocaram todos num navio só? Porque cada navio não tinha o seu próprio médico. Mas eles deram uma resposta até que coerente, porque parecia que eles estavam levando equipamentos, enfim. Eu sei que o conhecimento médico foi todo perdido. E aí eu parei pra pensar que realmente, se me jogassem eu e mais todo mundo que eu conheço que não é médico, porque eu acho que eu não conheço nenhum médico, em algum lugar e falasse: quais são os seus conhecimentos da medicina moderna? Eu ia falar: lava as mãos antes de tocar no machucado. Não entendo muito de medicina, não é mesmo? Então, dessa forma, o mundo todo, essa terra toda, ficou completamente medieval. E aí entra a fantasia, porque existe mágica, existe magia nessa terra. Tudo que eu tô falando aqui aconteceu antes do começo do livro propriamente dito. Só pra dar realmente um background pra vocês não ficarem tão perdidos quanto eu estava. Esse reino que eu falei, Nova Europa, era super próspero, era super legal, era super firmeza, até que chegou uma mulher que simplesmente se autodenomina Rainha Vermelha, mas ninguém sabe realmente o nome dela, que aparentemente é imortal, porque ela tá reinando há mais de 100 anos, conquistou a Nova Europa, mudou o nome da terra para Mortmesn, que significa mão morta, e basicamente tocou o terror. E daí, um belo dia, ela decidiu: vou invadir Tearling. Causou total destruição, estupro, saqueamento, e quando ela tava pra invadir a fortaleza, a rainha atual, que era meio tonta, e no momento do desespero, ela assinou um tratado com a Rainha Vermelha, que fez com que o exército inteiro fosse simplesmente embora. Esse tratado, se um dia quebrado, daria o direito à Rainha Vermelha de invadir Tearling novamente e fazer o que bem ela entendesse com a terra. Essa rainha, não a vermelha, a Rainha de Tearling, tinha uma filha e ela enviou essa guria para ser criada por pais adotivos em exílio, em esconderijos, tipo, ninguém podia saber onde essa menina tava. Logo depois, a rainha morreu de formas que ninguém sabe quais, né? Ninguém fala pra gente no livro. Quem assumiu foi o irmão mais novo dela, que ficou como regente, só que esse cara se aliou à bela Rainha Vermelha, e
e o que ele mais quer é matar a princesa. E aí, finalmente, a gente tem a Kelsey. Kelsey viveu a vida inteira com uma safira pendurada no pescoço que ela nunca foi autorizada a tirar, que todos os herdeiros de Tyrelin têm essa safira, e ela também tem uma queimadura no braço. Dessa forma que ela é reconhecida como uma verdadeira herdeira de Tyrelin. E a Kelsey, ainda que tenha vivido a vida inteira com os pais adotivos, no meio da floresta, isolada, ela sempre soube que o dia ia chegar que iriam buscar ela e levar ela pro reino pra ela assumir suas obrigações como rainha. E esse dia chega quando ela tem 19 anos, e então aparece um bando de homens na porta da casa dela, que eram os guardas antigos da mãe dela, e mais alguns guardas novos que juraram servir a guarda da rainha. E então eles levam embora. A questão é que assim, a Kelsey, ela não sabe de nada, e foi isso que me irritou muito da primeira vez que eu li esse livro. Os pais adotivos dela juraram que não iam falar nada sobre o tratado, sobre como a mãe dela morreu, sobre como era o reinado da mãe dela, sobre todos esses acontecimentos, sobre a Rainha Vermelha, ela sabe muito pouco. E ainda que a gente tenha alguns capítulos que não são do ponto de vista dela, e eu vou falar deles já já, a gente acaba sabendo praticamente só o que ela sabe. E isso me irritou de tal forma que eu acabei largando o livro da primeira vez. Dessa vez eu respirei fundo e continuei. O problema que eu tive com esse livro é que eu não conseguia acompanhar o ritmo dele, ou melhor, o livro não acompanhava o meu ritmo. Ele é muito lento, ele realmente vai trabalhando os acontecimentos e informações e personagens até que culmina pro final. Só que essa lentidão não estava funcionando muito pra mim, eu pensei em abandonar ele de novo, só que esse livro conseguiu uma coisa muito, muito, muito importante. Fazer com que eu me apegasse aos personagens. Eu sou o tipo de pessoa que sempre prefere os personagens. Existem pessoas que preferem a história, que acham que a história é mais importante, mas eu sempre achei que os personagens fossem mais importantes. A história pra mim pode ser incrível, eu não vou conseguir continuar se eu não achar os personagens no mínimo interessantes. Tem que ser, eu não preciso nem gostar, mas claro, se eu gostar vai ficar 10 vezes melhor. Mas eu preciso pelo menos me interessar, eu preciso querer conhecer esses personagens. E The Queen of the Tyrelin fez com que eu realmente me apegasse a eles. Principalmente com a Kelsey. A Kelsey, ela é uma mistura perfeita de Leah, de The Keys of Deception, com Elisa, de The Girl of Fire and Thorns. A gente tem aqui uma princesa, uma rainha, enfim, que é considerada feia, que ela é considerada um pouco gordinha, e que ela tem uma sabedoria dentro dela, que ainda que ela tenha sido ensinada a vida inteira pra ser rainha, eu acho que nem ela sabia que ela tinha tanta sabedoria assim dentro de si, que ela era tão pronta pra ser rainha quanto ela realmente é, o quão sábia ela é. E daí a gente vai acompanhando a Kelsey crescendo como personagem, crescendo como monarca, a gente vai acompanhando os conflitos que a cercam, e o que eu achei que fosse ser o maior conflito de todos, na verdade é o menor e foi o mais facilmente resolvido. O conflito verdadeiro é o outro e que ficou pro próximo livro. Esse primeiro livro foi 100% preparação. Tive que acender a luz porque, né, está escurecendo. E esse livro foi 100% preparação. Ele foi um livro basicamente para apresentar pra gente quem são os nossos personagens, qual é a nossa trama, o que nossos personagens são capazes de fazer. Além da Kelsey, a gente tem 3 elementos chaves aqui, sendo um deles a Rainha Vermelha, o outro um tal de The Fat, eu não sei como isso vai ficar em português, mas ele é tipo um fora da lei e a identidade dele também tá parecendo uma coisa bem bizarra, bem atemporal. E o Fat tem motivos pessoais que a gente também não sabe quais são, pra querer que a Kelsey seja uma rainha 1000 vezes melhor do que a mãe dela. E o terceiro elemento é o Lazarus of the Mace. Lazarus é o capitão da guarda da rainha, ele é o guarda mais próximo da Kelsey, e dá pra ver ali que a relação que eles vão ter vai ser crucial pra toda a história. No começo eu até imaginei que fosse rolar um feeling romântico ali, mas não, é uma coisa totalmente mais pai e filha. E tem essa questão também que eu esqueci de mencionar. Ninguém sabe, ou melhor, algumas pessoas sabem, eu acho que uma pessoa sabe, quem é o pai da Kelsey. Porque a mãe dela simplesmente apareceu grávida e foi isso aí. E em alguns momentos, algum personagem pensa consigo mesmo, ela tinha que ser filha do pai, ela é exatamente igual ao pai. E aí a gente fica, caralho, quem é esse pai? Falando então sobre personagens que não são a Kelsey, a gente tem alguns capítulos narrados do ponto de vista de outros personagens. Os da Rainha Vermelha são até que interessantes, mas os outros são absurdamente maçantes. Tanto que teve alguns que eu tive sim que pular algumas páginas, pelo menos pra voltar pra parte em que o ponto de vista voltava a ser da Kelsey. Porque era difícil.
Então eu acho que o meu principal ponto negativo, além da lentidão da história, que eu acho que tem seu motivo também, eu acho que o problema era mais eu do que a própria história, foram esses capítulos que não eram narrados pela Kelsey, eles eram difíceis de aturar, mas mesmo assim tinham sua relevância na história, então eu tive que aturar. No segundo livro ficou muita coisa em aberto, muita coisa pra gente descobrir e muita coisa pra acontecer. Então eu realmente espero que essa história de preparação e preparando a gente, o cenário, os personagens para o verdadeiro acontecimento não se prolongue muito, porque eu já tive o suficiente disso. E agora o segundo livro tem tudo pra vir realmente a ação. No final das contas, eu acabei me surpreendendo demais com o quanto que eu acabei gostando desse livro. Eu dei acho que 4 estrelas, não, eu dei 3 estrelas e meio, 4 estrelas por aí. Não é uma avaliação ótima, mas não é uma avaliação ruim. Eu gostei do livro e eu vou sim continuar, até porque eu peguei sem querer um imenso spoiler do final da trilogia, tipo, do final do último livro. E foi um spoiler tão grande que ao invés de me causar revolta, eu só preciso mais do que nunca saber como é que a gente chega nesse final, porque é bizarro. Então se você é uma das pessoas que está ansiosa e curiosa pro The Queen of the Tearling aqui no Brasil, fique tranquilo e saiba que tem um livro muito interessante e uma trilogia muito promissora vindo por aí. O vídeo dos 10 primeiros favoritos do ano já foi ao ar e eu gravei horas atrás desse aqui, então nesse momento The Queen of the Tearling, pra mim, ainda está na 5ª posição do melhor que eu li até agora em 2017. Mas pode ser que quando esse vídeo for ao ar isso já tenha mudado, porque essa lista é absurdamente mutável. Mas bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o joinha e comentem pra mim se vocês querem ler, se não estão tão ansiosas assim pra esse livro. Se você não for inscrito no canal, clica aqui em se inscreve. Aqui em cima vai aparecer outro vídeo que o YouTube acha que você deve assistir. E não se esqueça de se inscrever no sorteio que tá rolando do livro Aconteceu Naquele Verão. O livro vai ser sorteado no dia 15 de abril. Pra você participar, você só precisa ser inscrito aqui no canal. E daí eu vou deixar o formulário aqui na caixa de descrição pra você preencher. E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem, beijo e tchau!